futuro. Além de conforto, doe dignidade. Além de carinho, doe proteção. A nota fiscal é uma ferramenta de cidadania e suas atitudes fazem a diferença na vida de muita gente. Exigir a nota fiscal é garantir mais apoio na educação, saúde, segurança e infraestrutura para todos os cearenses. O governo do estado, por meio da Secretaria da Fazenda, está lançando o programa Sua Nota Tem Valor. Com ele, você escolhe uma instituição para ajudar e também pode ganhar prêmios. Ganha você, sua instituição e a sociedade. Cadastre-se e solicite a inclusão do CPF na nota a cada compra. Programa Sua Nota Tem Valor, fazendo da cidadania um gesto de solidariedade. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Bom dia. Olá, boa tarde a todos e todas que nos acompanham nesse 17º Conecte-se. Só fazendo um remember aí, o Conecte-se é um evento que inicia na Secretaria da Fazenda no ano passado, no período da pandemia, que foi a alternativa que nós idealizamos e fizemos efetivar, acontecer, para que nós reduzíssemos a distância, para que nós mantivéssemos os nossos ciclos de aperfeiçoamento, de troca de ideias, que são, eu diria, uma tradição na Secretaria da Fazenda. Todos nós nos lembramos, né, semanalmente, sempre tínhamos uma boa palestra, alguém trazendo ideias novas, compartilhando com os nossos servidores, e aí nós precisamos nos adaptar, e tem sido muito exitoso cada um desses conectes. E hoje, nesse 17º Conecte-se, que está super próximo com o aniversário de Fortaleza, foi nesta terça-feira, nós convidamos o nosso vice-prefeito, Elcio Batista, para bater um papo com a gente aqui hoje sobre economia das cidades e desigualdades socioespaciais. Então, eu agradeço a presença do Elcio, vou já ler o currículo dele aqui para vocês, mas também não poderia deixar de agradecer as mais de 50 pessoas que já estão nos acompanhando no chat. Muito obrigada aí pela presença de todos vocês. Falando um pouco do Elcio, gente, de fato é uma pessoa que eu tenho um vínculo emocional muito forte, porque é uma pessoa que eu tenho um profundo respeito, um respeito intelectual pelo trabalho, pude conviver com ele como secretário da Casa Civil, chefe da Casa Civil aqui do governo Camilo, e sempre foi um cara, um parceiro para todas as obras, né, assim, num sentido super construtivo. E aí, vou falar aqui, trazer o currículo dele é enorme, cientista social por formação e mestre em sociologia pela Universidade Federal de Ceará. Elcio Batista é vice-prefeito eleito de Fortaleza e superintendente do Instituto de Planejamento e Planfor. Foi chefe de gabinete do governador Camilo Santana e secretário-chefe da Casa Civil do governo do Ceará nos anos de 2015 a 2020. Atuou também como assessor de planejamento do Instituto Dragão do Mar. Foi secretário executivo da Academia Estadual de Segurança Pública. Na primeira gestão do prefeito Roberto Cláudio, Elcio foi secretário municipal da Juventude, atuando no fortalecimento da Rede Cuca e na concepção do Academia Enem. Atuou junto à Unidade de Gerenciamento de Programa UGP do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, mesmo período em que foi assessor de planejamento do Instituto de Arte e Cultura do Ceará, IACC. Foi um dos responsáveis pela elaboração dos planos de governo do prefeito Roberto Cláudio e do governador Camilo Santana. E eu compartilho aqui também com vocês, Elcio me presenteou ano passado, essa obra dele, que são excertos, né, Elcio, de reflexões aí, você veio acumulando por um bom tempo, coisas bem bacanas, o Para Pensar, com ilustrações do Troche. E aí, super indico para vocês. E, Elcio, eu vou começar a nossa conversa aqui com uma frase que você cita aqui no teu livro, que diz assim: a reflexão sobre as cidades para viver, tal como foi tratada no Fórum Mundial de Medellín, inspira a visão sobre a importância da diversidade, do meio ambiente, da segurança e da convivência. Essa tua obra ela foi publicada em 2019, e aí, depois do coronavírus, o que é que te traz, né, nesse teu escrito agora? Bom, Fernando, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, para poder partilhar com você e com todos aqueles que nos acompanham nesse momento algumas das ideias, algumas das reflexões
sobre a economia da cidade e as desigualdades, né? Tenho também muito a agradecer pela parceria que tivemos durante o período em que eu fui secretário da Casa Civil, você secretária da Fazenda. Foi um momento de muito enriquecimento, muita troca. Você é uma pessoa muito qualificada, muito competente. Então, muito obrigado por tudo, pelo carinho e pela amizade que a gente tem um pelo outro. Engraçado, quando eu estive em Medellín, eu tive a convite da Unicef, foram eles que me levaram para Medellín, e eu fui participar do Fórum Urbano Mundial. O Fórum Urbano Mundial, ele ocorreu na cidade de Medellín, justamente no ano de 2014, e eu tive a oportunidade de participar, e naquele momento o tema do Fórum Mundial, Urbano Mundial, era Cidades para a Vida. O Fórum Urbano Mundial é realizado pela ONU Habitat, que é a área da ONU, né? A instituição, parte da instituição da ONU, que trabalha com a questão das cidades. E eu tive a oportunidade de participar de inúmeras discussões, e todas essas discussões elas estavam alinhadas com a perspectiva da gente desenvolver as cidades, buscando que houvesse um equilíbrio maior entre os aspectos sociais, os aspectos econômicos e os aspectos ambientais, né? Então, o texto que você acabou de ler é parte dessa reflexão que eu passei a fazer sobre as cidades a partir daquele momento, principalmente no sentido de como é que é possível a gente construir uma vida urbana, como é que é possível construir metrópoles que elas possam se traduzir de fato em lugares mais equilibrados, para que a gente possa, primeiro, ter uma dinâmica social relacionada com emprego, com renda, relacionado com geração de riqueza, com prosperidade, relacionado com as questões de gênero, relacionado com os espaços para o desenvolvimento da juventude. Por outro lado, que a gente possa ter a preservação do meio ambiente, que a gente possa ter um processo de regeneração, inclusive, dos ambientes que foram degradados ao longo dos 40, 50 anos de desenvolvimento urbano, principalmente nas cidades da América Latina. E como é que a gente pode ancorar isso em algumas estratégias econômicas que sejam capazes de gerar crescimento econômico, mas gerar sustentabilidade no longo prazo? Ou seja, de serem estratégias econômicas que possam ter longa duração e não sejam estratégias econômicas, digamos, primeiro, de curta duração, segundo, que sejam extremamente predatórias para o próprio desenvolvimento urbano das cidades, porque dependendo do modelo econômico que você ancora para o desenvolvimento da cidade, isso pode gerar muito mais efeitos deletérios no médio e no longo prazo do que efeitos construtivos, positivos para as cidades. Então, esse o mundo todo agora está nessa discussão. Por quê? Porque ao longo do século XXI, provavelmente, a gente vai atingir, primeiro, em 2100, uma população algo em torno aí a estimativa de 10 a 11 bilhões de seres humanos, dos quais 75% a 80% vivendo em cidades. Então, o desafio no século XXI está nas cidades, né? E, portanto, a gente precisa ter planejamento, a gente precisa pensar sobre o futuro das cidades. E, Elcio, como que fica nesse contexto, dando um zoom no Brasil? Um dado divulgado recentemente pela Folha de São Paulo mostra o quanto o Brasil recuou nesse ranking global dos países com relação ao PIB per capita. Como fazer tudo isso com a grana mais curta? Olha, aí é que entra uma característica nossa, dos brasileiros, que é a criatividade. É a nossa capacidade, talvez, de criar novos arranjos pensando nesse desenvolvimento. Esse dado que você cita é um dado que foi organizado recentemente pelo FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, mostrando a evolução do PIB per capita em 195 países. Chama muita atenção a questão do Brasil. Em 1980, a posição do Brasil em PIB per capita era justamente a 50ª.
número 50. Entre 195 países, o Brasil era o número 50 em PIB per capita, algo em torno de 4.900 dólares, lá em 1980. A previsão para 2026, ou seja, para daqui a 5 anos, é que a gente atinja por volta de 17 mil dólares de PIB per capita. Entretanto, nós vamos sair da posição de número 50 e nós vamos alcançar, muito provavelmente, a posição de número 90. Ou seja, nós saímos de um PIB de próximo de 5 mil para próximo de 17 mil. A gente pode comemorar. Pô, crescemos praticamente 3 vezes. Mas, por outro lado, nós éramos um número 50. Vamos para o número 90 no mundo. O que é que isso significa? Significa que, relativamente, nós estamos mais pobres. O mundo cresceu mais que nós. Muitos países passaram à nossa frente. E nós ficamos parados. É o que se chama de paradoxo do país de renda média. Nós não conseguimos sair da renda média, estamos atrelados à renda média. Isso significa que a gente não está conseguindo evoluir para sermos um país de renda alta e, muito possivelmente, se continuarmos dessa forma, ao invés de permanecermos na renda média, é possível que a gente caia para sermos um país de renda baixa nos próximos 50, 60 anos. Então, o Brasil tem um desafio muito grande, que é justamente encontrar um novo projeto de desenvolvimento. A gente não tem hoje um projeto de desenvolvimento para o país. Infelizmente, nós temos um presidente da República que não tem projeto para o país. Nós não sabemos o que vai ocorrer nos próximos 20, 30 anos. Quais são as indústrias que nós queremos daqui a 20, 30 anos? Quais são os setores econômicos que vão puxar o crescimento e a prosperidade na economia brasileira? Quais são os setores econômicos que vão gerar mais empregos? Quais são as demandas que nós vamos ter por capacitação, qualificação profissional nos próximos 30, 40 anos? Como nós vamos gerar prosperidade no ambiente dominado pela tecnologia e pela inovação no século XXI? Quais são as instituições de vanguarda que nós teremos nesse processo? Não sabemos. Saindo do Brasil e vindo para o Ceará, dando um zoom no estado, o estado do Ceará, o governador Camilo Santana, você participou disso e participa disso, construiu e ainda vai apresentar, a pandemia atrapalhou um pouco, mas o trabalho está sendo revisado, inclusive para incorporar as questões relacionadas com a Covid-19, o Ceará 2050, que é a nossa visão estratégica, que é a nossa visão de longo prazo, que é a nossa ambição, que vai mostrar qual é a visão, a ambição, ao mesmo tempo quais são os projetos e, ao mesmo tempo, vai dizer qual é o plano prático, operacional, que vai nos levar a 2050. Dando zoom do Ceará para Fortaleza, Fortaleza tem o Fortaleza 2040, que também é a visão, é a ambição de longo prazo para a cidade, e tem, junto com essa visão, com essa ambição, um planejamento estratégico, e tem um plano operacional de como é que a gente vai alcançar em 2040 justamente a grande ambição, que é reduzir as desigualdades socioespaciais e econômicas que a gente tem na cidade. Então, veja, enquanto o Brasil não tem futuro previsível, portanto, nós não temos confiança em relação ao futuro, o futuro é muito incerto, no que diz respeito ao Estado do Ceará e à Prefeitura Municipal de Fortaleza, a gente tem 2 planos de longo prazo. A gente tem 2 caminhos operacionais que se colocam para que a gente alcance, no futuro, uma situação muito melhor do que a gente tem hoje. Então, respondendo a sua pergunta, enquanto eu estou muito preocupado em relação ao Brasil e ao nosso futuro como nação, no caso do Ceará, eu me sinto mais confortável com o governador Camilo Santana como governador e tendo liderado e liderando todo esse esforço que tem sido feito no estado do Ceará, e me sinto muito feliz em hoje ser vice-prefeito de Fortaleza, estar no Implanfor e ter ajudado ao prefeito Roberto Cláudio e ao Eudoro Santana a planejar essa cidade em relação ao futuro. Então, ao mesmo tempo que me angustia muito o cenário nacional, me deixa muito esperançoso o cenário estadual e municipal.
Elcio, a gente chega já na questão do mapa de Fortaleza, eu tinha uma dúvida também. A mim me parece que também os instrumentos tradicionais que a gente tem, eu diria os modelos econômicos, para você medir, eu diria, prosperidade, felicidade, desenvolvimento, eles precisam ser remodelados, ser revistos. E aí você tem diversas experiências, aí como a questão da felicidade interna bruta, enfim. Como que você vê essa característica também nesse momento que parece que a pandemia traz um tom de desapego, né? Eu diria, de construção de novas realidades? Passa necessariamente pelo sentido econômico tradicional que a gente está acostumado a avaliar e a defender? Olha, a sua pergunta é ótima e eu acho que ela traz a oportunidade, primeiro, da gente questionar os modelos econômicos tradicionais e as formas de mensuração que a gente tem, que são também muito tradicionais. A mensuração pelo PIB per capita, por exemplo, há muita crítica em relação a esses grandes padrões em que você, às vezes, não consegue perceber dinâmicas sociais que ocorrem e que são super importantes de serem entendidas, né? A economia real, digamos assim, ela tem outros critérios que poderiam ser levados em consideração na avaliação dos resultados. Então, a economia está passando por uma grande transformação também do ponto de vista desses modelos econômicos. Um outro ponto fundamental é justamente o fato de que, no século XXI, a gente está se deparando com situações em que o crescimento econômico, pelo crescimento econômico e da forma como sempre foi posta nos últimos 200 anos, ele está em xeque. Por quê? Se continuarmos crescendo economicamente dentro de um modelo insustentável como esse que a gente tem vivenciado, as desigualdades vão aumentar, como estão aumentando. Nos últimos 30, 40 anos, ela aumentou em praticamente todos os países do mundo, e principalmente no mundo ocidental. A questão ambiental se coloca ainda mais presente na nossa vida, ou seja, temos uma ameaça concreta relacionada com o aquecimento global e com a possível destruição da vida no planeta Terra. Isso significa que a gente precisa remodelar todo o processo de desenvolvimento econômico para a gente retirar desse processo as chamadas energias baseadas nos combustíveis fósseis, substituindo por matrizes que sejam renováveis, energia solar, eólica, hidrogênio, verde, etc. Então, a gente precisa reestruturar todo esse modelo e se coloca uma outra questão, que é relacionada com o consumo. Nos últimos 200 anos, a gente atrelou consumo e felicidade. A felicidade esteve relacionada ao consumo. A nossa estrutura subjetiva e também objetiva no mundo, mas principalmente a subjetividade, e a felicidade está muito relacionada com a nossa estrutura baseada na subjetividade, ou seja, baseada justamente naquilo que nos faz e que produz em nós um sentimento, digamos assim, de felicidade. O consumo foi sempre aquilo que orientou esse padrão de felicidade. Isso está em xeque também, né? E por isso que a gente tem agora uma nova perspectiva econômica, social e, eu posso dizer também, psicológica, mental, da nossa estrutura da subjetividade, que está remodelando tudo isso, no sentido de que está prevalecendo muito mais uma economia do compartilhamento, compartilhar as coisas. Está se desenvolvendo cada vez mais uma cultura da gente reaproveitar, ao invés de fazer novas coisas, a gente aproveitar o que existe para remodelar, para reconstruir. Está se desenvolvendo cada vez mais cadeias dentro de uma chamada economia circular, ou seja, em que eu consigo reaproveitar e aproveitar novamente tudo aquilo que se produz. Então, tem novas perspectivas, e essas novas perspectivas levam ao que você colocou. Por um lado, um desatrelamento entre felicidade e consumo, e um desatrelamento entre a propriedade privada do bem relacionada com a possibilidade do uso e do reuso desses bens. Isso significa todo um conjunto de transformações. E eu posso dizer para vocês que eu fico muito feliz
porque há uma nova geração de economistas no mundo fazendo uma crítica à economia neoclássica e à economia chamada marginalista, que predominou nos últimos 200 anos, ou 150 anos aproximadamente. Elas dominaram, elas representam hoje o que se chama o mainstream, aquilo que é ensinado, aquilo que é hegemônico dentro das faculdades e das universidades com cursos de economia. Então, hoje está em crise, talvez, tanto a economia marginal quanto a economia neoclássica. E está sendo substituída por visões mais complexas dos modelos de desenvolvimento econômico. Porque agora não adianta só você olhar, por exemplo, para o crescimento ano a ano do PIB. Não adianta agora só você olhar se a economia cresceu. Agora você tem que olhar muito mais o que significa esse crescimento. Por exemplo, crescer baseado num consumo cada vez maior de energias Fósseis, né? Fósseis. Esse crescimento, ao contrário, ele vai te levar para o precipício. Agora, crescer baseado no consumo e na produção de energias renováveis, e o Ceará é um bom exemplo disso, não. Isso significa desenvolvimento sustentável. Então, você pode perceber que esse crescimento, de fato, ele está convergindo, digamos assim, para o modelo de desenvolvimento que se espera no século XXI. E, Elcio, com esse teu desafio agora, como superintendente do IPLANFOR, eu fico imaginando que você deve pegar o mapa de Fortaleza e dar, né, enfim, olhando esse contexto todo, quais são os vícios e quais são as virtudes da nossa cidade? Olha, é muito interessante a tua pergunta, né? Em termos de vícios e virtudes, aí a gente pensar a cidade de Fortaleza. Bom, deixa eu te falar primeiro dos vícios, né? Fortaleza cresceu, como de maneira geral, as cidades na América Latina e no Brasil, ela cresceu a partir da segunda metade do século XX e ela cresceu de forma exponencial, sem planejamento. Primeira perspectiva sem planejamento. No caso de Fortaleza, os planejamentos que aconteceram, pelo menos os planos que foram contratados, praticamente nenhum foi tirado do papel, nenhum saiu do papel. Aquilo que nos foi legado e que continua até hoje em Fortaleza é o chamado traçado urbano de 100 por 100, que é considerado um belo traçado para uma cidade, né? Quando você tem justamente os nossos quarteirões, eles tendem a ser 100 metros por 100 metros, e os urbanistas comemoram. É um modelo de traçado interessante. Então, primeiro ponto, ela se desenvolveu sem planejamento. Segundo ponto, ela se desenvolveu de forma frouxa. Ela representa, assim como outras cidades, o chamado crescimento por dispersão. Ela foi se espraiando, ela foi crescendo no território, mas ela não foi crescendo de forma contígua. A cidade termina aqui, aí ela começa novamente aqui, e ela vai indo. E ela vai gerando adensamentos muito próximos uns dos outros. Ela se dispersou. Então, essa é a segunda característica. Terceira característica, essa cidade ela se desenvolveu de forma segregada. Ela foi segregando as pessoas. Ela foi tentando fazer com que pessoas socialmente com um poder aquisitivo maior fossem se desgarrando e se separando das classes médias e das classes pobres. Então, ela foi segregando as pessoas dentro do seu território. Quarto, ela, ao segregar e ela crescer de forma dispersa, ela não foi só usando muito solo e ocupando praticamente todo o solo da cidade, como praticamente hoje Fortaleza ocupou todo o seu território, mas ela também foi degradando o meio ambiente. Então, ela foi justamente inviabilizando e destruindo riachos, lagoas, foi aterrando esses lugares, foi aterrando fontes hídricas importantes da cidade de Fortaleza. E quinto, na ausência de um forte poder público para controlar esse processo, ele foi se dando muito pelos interesses individuais. Então, esses são os vícios dessa cidade. Agora vamos para as virtudes da cidade de Fortaleza.
Fortaleza é uma cidade que tem um clima muito agradável. O nosso clima é muito favorável a você atrair para a cidade turistas. O nosso clima é muito agradável para a gente fortalecer uma economia baseada no setor de serviços. Nós temos um traço cultural que é do cearense e é também do fortalezense, que é justamente as nossas habilidades que se desenvolveram ao longo de séculos para o comércio, e, portanto, nós temos uma tendência muito forte a desenvolvermos a atividade comercial. Nós temos ainda, embora tenha parte dos recursos naturais tenham sido degradados, mas a gente ainda tem um conjunto e um ecossistema ambiental ainda que muitas cidades no Brasil não têm e com um potencial de crescimento, de desenvolvimento. Nós temos ainda o Rio Cocó, que pode ser recuperado, o Rio Maranguapinho, e o governador Camilo Santana está fazendo justamente um trabalho de qualificação e reurbanização nesses dois rios. Nós temos o Parque do Cocó, que finalmente, depois de uma luta de 40 anos, o governador Camilo Santana conseguiu regulamentar o Parque do Cocó. Nós temos uma orla que é muito cobiçada e importante no mundo todo. Nós temos aqui, é um patrimônio da cidade de Fortaleza, especificamente a Sabiaguaba, que pode se transformar numa área ambiental e de geração de energia renovável, e, portanto, você pode aproveitar também para a cidade. E nós temos um cearense e um fortalezense que, se você induz através da educação, você pode fazer com que o capital humano gere muita prosperidade. Nós temos belos exemplos de quando os cearenses eles recebem uma boa educação, eles vão muito longe. A gente lidera hoje todos os grandes processos seletivos no Brasil, o IME, Instituto Militar do Exército, o ITA, o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. A gente lidera muitos dos resultados do Enem. A gente tem as melhores escolas públicas do país. Em Fortaleza estão sediadas, você bem sabe disso, um parque universitário e um parque de faculdades privadas, que é muito importante. Ou seja, essas são nossas virtudes, que se nós aproveitarmos muito bem, a gente pode ter uma prosperidade muito maior do que a que a gente tem hoje. E a gente pode olhar para essa cidade, como você bem representou, através de um mapa, e a gente não tenha tanta desigualdade na cidade, ela seja muito mais equilibrada. É bom dizer, Fernanda, você que vem dessa área de tributação, você que vem dessa área justamente do financiamento da cidade, ou seja, você é a responsável hoje, no caso do governo do Estado, por apresentar os resultados fiscais que vão garantir que as políticas públicas possam acontecer. Essa cidade que eu acabei de descrever, com os vícios que eu descrevi, ela é insustentável ambientalmente, ela é insustentável socialmente, ela é insustentável economicamente, ela é insustentável do ponto de vista do financiamento da cidade. Ela é muito cara, ela é impagável. Infelizmente, as cidades mais caras do mundo são as cidades mais pobres do mundo. Ora, as cidades mais baratas do mundo deveriam estar justamente nos países mais pobres. Entretanto, as cidades mais baratas, elas existem nos países mais ricos, mais desenvolvidos. Só para você ter uma ideia, quando eu deixo que a cidade cresça por dispersão, o poder público é chamado a oferecer depois saneamento básico. Ele é chamado a oferecer energia elétrica. Ele é chamado a oferecer água encanada, esgoto, drenagem, pavimentação, educação, saúde, assistência social.
quanto é que custa essas novas políticas públicas? Quem vai pagar por isso? E, normalmente, o que acontece? Essa cidade que cresce por dispersão, ela vai congregar pessoas com baixo poder aquisitivo, como tem sido em Fortaleza. E aí, na maioria das vezes, as pessoas não podem pagar por esses serviços. Portanto, isso vai ter que ser subsidiado pelas classes médias e a classe rica da cidade. Então, essa cidade, ela não é boa, no fim das contas, para ninguém. E dentro dessa lógica que você fala, desse antigo também, desse disperso, que está mal organizado, como é que você tem visto aí no Implanfor essa questão do centro de Fortaleza? E aí, destacando que a Secretaria da Fazenda ela ocupa um importante papel. Ontem nós tivemos a oportunidade de estar ali também na 10ª Região Militar, e aquele quadrilátero ali é um quadrilátero que eu diria que historicamente, culturalmente, Dragão do Mar ali próximo, hoje a gente tem o centro também da Caixa Econômica. Como que esse centro da cidade ele consegue se integrar num projeto de reordenação? Qual o papel dele aí na tua perspectiva? Olha, o centro é justamente o melhor exemplo para a gente ver o que aconteceu com a cidade de Fortaleza. O centro, ele era um lugar que tinha comércio, moradia, trabalho, educação, cultura, estava tudo no centro. O que aconteceu com a cidade? Ao crescer e se dispersar, o centro foi passando a ter um uso especificamente, que é o uso voltado para o comércio popular. Ainda bem que parte do poder público não saiu do centro. Mas, por exemplo, quando o governo do estado saiu dessa região próxima ao centro e foi lá para o Cambeba, foi o que ele fez. Ele levou para o Cambeba, atraiu para o Cambeba o desenvolvimento da cidade, uma nova classe média. E esvaziou o centro. Então, todo mundo foi tratando de esvaziar o centro. Então, o centro hoje é aquilo que se chama de um lugar monofuncional. Só tem uma função, que é o comércio popular. Quando dá 5 horas da noite, 5 horas da tarde, ele começa a entrar no processo de se deprimir, depressão, começa a se esvaziar, e isso vai até às 6 horas da manhã do outro dia. E, à noite, ele vira um deserto. E, cada vez mais, com o desenvolvimento da cidade, de uma cidade policentral, como deve ser Fortaleza, onde eu tenho vários centros, porque a cidade já se dispersou e eu preciso reorganizar essa cidade para ela ser uma cidade policentralizada, com muitos polos, com muitos centros. Isso vai significar que a gente vai ter que pensar o centro, planejar o centro, para que ele não se acabe de vez, para que ele não entre num processo de depressão profunda e o próprio comércio popular ele acaba deixando de existir naquela área. E o Fortaleza 2040 traz justamente um processo de requalificação para o centro da cidade, ancorado não só no centro, mas num perímetro, digamos assim, que abrange o centro, que abrange a Praia de Iracema, que abrange a Jacarecanga. Tudo aquilo ali é hoje considerado um patrimônio histórico-cultural da nossa cidade e que a gente precisa fazer com que esse patrimônio histórico-cultural edificado ele receba nova qualificação, e aí o poder público ele precisa induzir a isso, para que mais pessoas possam morar lá, no centro novamente, para que novos usos sejam dados para o centro. O Fausto Nilo, que foi um dos coordenadores do Fortaleza 2040, ele construiu, junto com um conjunto de arquitetos e profissionais de diferentes áreas, justamente um programa de requalificação para o centro de Fortaleza, em que você deve ter necessariamente novas moradias lá, que você deve ter âncoras que possam fortalecer novamente o centro da cidade de Fortaleza. E eu vou lhe dar um exemplo. Existe um plano, que eu não sei se será possível sair na gestão do prefeito Sarto, mas, por exemplo, um centro administrativo da Prefeitura Municipal de Fortaleza no centro. Isso significaria, para você ter uma ideia, muito possivelmente,
20 a 25 mil pessoas cotidianamente no centro novamente. Isso daria uma nova dinâmica para o centro. Agora você imagine não só essas 20, 25 mil pessoas, mas também todas as pessoas que precisam de serviços públicos e que iriam para o centro. Agora você imagine as pessoas que gostariam de morar mais próximo do seu trabalho, por exemplo, porque um dos indutores do Fortaleza 2040 é justamente a gente ter uma cidade em que os deslocamentos eles vão reduzir. É a cidade inteligente, cidade compacta, em que eu agora posso fazer pequenos deslocamentos, ao mesmo tempo em que eu conecto a cidade toda, com linhas de transporte público, através de metrô, através de ônibus, através de sistemas de VLT, monotrilho, enfim, e também de ciclovias, ciclofaixas, e, obviamente, do próprio espaço para o carro, ao mesmo tempo que eu tenho isso, mas agora eu tenho um sistema de cidade em que ela é compacta. Então, eu posso viver no local, trabalhar, ter acesso à escola, ter acesso à cultura, ter acesso a lazer, muito próximo de uma caminhada ou de uma pedalada. Essa é a melhor cidade de se viver. E essa é a cidade barata. É a cidade que a gente precisa construir. E é o que a gente precisa fazer no centro de Fortaleza. Bacana. Elcio, já tem mais de 100 pessoas nos acompanhando aqui. O pessoal perguntando se a gente combinou a roupa preta, viu? Não foi combinado. Tá? Não foi combinado. Coincidência. Coincidência. Falando aqui do seu Homem-Aranha também. E tem o pessoal do IGOV te aplaudindo, o pessoal do Íris também te prestigiando aqui, que eu sei que você tem um vínculo muito forte com a questão da inovação, que a gente entra já já. E a colega Ruth, uma colega fazendária nossa, falando um pouco dessa questão da desigualdade, que você já margeou por esse tema, quais são essas projeções de investimentos para a periferia da cidade? Quais são as melhorias que podem ser realizadas para as pessoas de menor poder aquisitivo? Como que está esse projeto também? Olha, a pergunta da Ruth é muito interessante, né? Ou seja, se a nossa visão de longo prazo é reduzir drasticamente as desigualdades econômicas, sociais e territoriais que nós temos na cidade, isso significa que a maior parte do nosso investimento, do investimento público e, através dos instrumentos urbanísticos, do investimento privado também, tem que ir justamente para as áreas mais desiguais, para as áreas mais periféricas. É para aí que eu devo concentrar boa parte do investimento público. E isso tem sido feito, viu, Fernanda? O prefeito Roberto Cláudio, ao longo dos últimos 8 anos, ele já direcionou a maior parte do investimento público para as áreas que mais precisam. Nos últimos 4 anos, mais especificamente, o plano plurianual do prefeito Roberto Cláudio, o último, e esse do prefeito Sarto, que a gente está justamente nesse momento construindo um plano, a maior parte dos recursos estão sendo direcionados para justamente essas áreas que precisam. Vamos lá, de escola de tempo integral, que precisam de saneamento básico, e a CAGES tem o plano de universalização do saneamento básico para a cidade de Fortaleza, assim como para a região metropolitana. Os investimentos em saúde estão sendo direcionados mais para essas áreas que mais sofrem com a desigualdade. Os investimentos em pavimentação, drenagem, também estão sendo direcionados para essas áreas. Então, veja, nós já estamos fazendo isso. O grande desafio que se coloca, primeiro, e voltando a uma pergunta que você colocou lá atrás, como é que eu vou agora ter mais recursos para investir se a gente está vivendo uma situação de crise econômica motivada pela pandemia, mas também uma crise que se arrasta no Brasil nos últimos anos e que a tendência, no médio prazo, para o Brasil, é de crescimento baixo. A tendência de crescimento para o Brasil é de crescimento baixo. Ou Lembrando seja, que 10 anos sem crescer, praticamente sem crescer, né? O PIB. Exatamente. Relativamente, nós decrescemos, né? E, para essa próxima década, o que se espera é que o Brasil cresça 1%, 2% na média. Ou seja, isso é um crescimento muito baixo, crescer 1%, 2%, e ainda mais no modelo brasileiro, em que a gente cresce 4%, aí depois cresce 1%, aí depois cresce 5%, depois cai 2%, ou seja, em que há muita instabilidade no processo.
isso faz com que a gente tenha um desafio de financiamento. E aí, primeiro, o poder público tem que se estruturar melhor, tem que aprender a eleger prioridades e tem que melhorar a sua capacidade de fazer gestão fiscal e ter mais eficiência na aplicação do recurso. Essa é a tarefa de casa para o poder público. O poder público também tem uma tarefa de casa, que é de criar instrumentos para o investimento na cidade, através de PPPs, de concessões e através de instrumentos urbanísticos em que ele pode capturar valor e, através dessa captura de valor, ele ter recursos para investir na cidade de Fortaleza. Elcio, me dê um exemplo do que você está falando da prefeitura captava mais valor. Deixa eu te explicar. O principal patrimônio de uma cidade é o território dela, é a terra. O que mais vale numa cidade é a terra. É sobre a terra que você edifica e que você constrói a economia. A economia da cidade é em cima da terra. É onde eu abro um restaurante, é onde eu faço um prédio para as pessoas morarem, é onde eu abro uma escola privada ou pública. Ou seja, a terra, o valor da cidade está na terra, no território. Bom, Fortaleza, ela precisa utilizar instrumentos que são previstos na legislação urbanística para ela ter capacidade de fazer com que a gente tenha mais investimento e uma parte do investimento privado ela possa ser capturada pelo poder público através de instrumentos como operação urbana consorciada, que é quando eu faço uma operação para que o setor privado faça um investimento, mas parte desse investimento vem para um fundo municipal de desenvolvimento urbano e esse fundo municipal investe. Investe em quê? Na melhoria urbana, na habitação, na drenagem, no saneamento, na qualificação de espaços públicos. Existe um outro instrumento chamado, por exemplo, outorga onerosa. O que é outorga onerosa? Eu deixar, se você só pode construir 3 pavimentos, eu deixar você construir 6 pavimentos e aí você me paga um valor, porque quando eu deixo você construir 6 pavimentos, você está construindo solo, você está criando solo. Criando solo, você está criando riqueza. E o poder público precisa pegar uma parte dessa riqueza para reduzir a desigualdade, como forma de reduzir a desigualdade. Então, respondendo a Ruth, a cidade tem buscado fazer isso, mas a gente deve dar mais celeridade. Veja, Fernando, nós estamos no meio de uma revolução tecnológica, no meio de uma revolução econômica, no meio de uma revolução na educação. Nós temos que escolher. A gente quer ser vanguarda ou a gente quer ser atraso? A gente quer liderar ou a gente quer ser liderado? Esse é o debate que precisa ser feito para o país. No caso do Ceará, felizmente, nós estamos fazendo uma escolha por sermos vanguarda. Nós estamos fazendo uma escolha por sermos líderes. Mas isso vai significar que a gente priorize, de fato, mais a educação, mais inovação, mais tecnologia, mais crescimento baseado na sustentabilidade. Existe todo agora uma economia, e isso significa economia no sentido de novos mercados, de surgimento, da criação de novos mercados, que é baseada na tecnologia e é baseada na sustentabilidade. O crescimento verde, a economia verde. O que são? Novos mercados, que a gente precisa justamente liderar e sermos líderes dentro desses novos mercados, porque a gente tem potencial para isso. E, Elcio, dentro dessa tua lógica, já que você está falando de mercado, como é que é esse reconhecimento da cidade como uma plataforma de desenvolvimento econômico? O que é essa ideia? Olha, você utilizou a palavra correta. A gente não pode, eu nem gosto muito mais de falar em planejamento propriamente dito, ou, na verdade, de plano. Eu gosto de falar de plataforma. A cidade de Fortaleza ela tem que se transformar numa plataforma em que você produza convergências, uma plataforma em que você produza mais integração. Você me falou, e eu respondi, sobre os vícios. Um dos vícios das nossas políticas públicas e do nosso desenvolvimento é que ele é desintegrado, ele tem baixa integração. Quando você tem baixa integração, você tem baixa eficiência.
Quando você tem baixa eficiência, tem muito desperdício. Quando você tem muito desperdício, você tem, digamos, baixo impacto naquilo que você faz. A gente precisa romper esse ciclo, né? Então, ter uma plataforma integrada, ter um ecossistema em que você é capaz de pensar as estratégias de desenvolvimento no nível municipal, na cidade, no nível metropolitano e expandido para o Estado, é fundamental. Veja, um dos desafios que se colocam para o governo do Estado é que, e eu vou, inclusive, provocar, vou conversar com o governador Camilo, vou conversar com o secretário de cidades e vou conversar com os demais secretários e pedir para que a gente se aproxime, é porque agora a gente está num momento que a gente precisa discutir não só mais Fortaleza, mas a região metropolitana de Fortaleza. E pensar o desenvolvimento da região metropolitana, criando muito mais sinergias entre essa região, diminuindo a competitividade e aumentando a cooperação na região metropolitana de Fortaleza. Então, para sermos uma plataforma integrada e para que a gente consiga ter alta performance, a gente precisa trabalhar as vocações da cidade de Fortaleza. E Fortaleza tem hoje aproximadamente 75% da cidade está relacionado com o setor de serviços, comércio e serviços. A indústria em Fortaleza, a tradicional, tem ido para a região metropolitana. E a gente precisa criar uma nova economia para a cidade, fazer com que essa nova economia da cidade ela possa gerar mais emprego, gerar mais renda. E parte desse processo está relacionado com a economia de serviços, e existem alguns setores dentro da economia de serviços que são prioritários: construção civil, turismo, economia do mar, a questão da indústria de moda, confecção, etc. É um potencial muito grande. Está desligado teu microfone. É um potencial muito grande e, de um modo geral, Fortaleza tem vocação para duas áreas que eu vou me dedicar bastante para induzir dentro do modelo de desenvolvimento econômico baseado no Fortaleza 2040, no planejamento que foi feito, que é a economia criativa, que envolve uma quantidade muito grande de serviços e negócios, e também a questão da tecnologia da informação e comunicação, o setor de TIC. Eu acho que a gente pode ser vanguarda e pode liderar essa área, e, portanto, serão duas áreas que a gente vai focar e vai fortalecer. Existe um projeto na cidade de Fortaleza, liderado pelo secretário Cabeto, que é o Viva Porangabuçu, tem uma sinergia muito grande do governo do estado com a prefeitura, que é a criação de um distrito de saúde, baseado em inovação, tecnologia, ensino, pesquisa, na região do Porangabuçu. Então, essas são vocações da cidade que a gente precisa fortalecer dentro dessa plataforma. Você falando até desse approach com o governador Camilo, com o secretário de cidades, me fez lembrar que também num projeto que você participou, você conhece bem, que é a governança interfederativa. A Lei Complementar 108, que foi aprovada no estado do Ceará, que é o único estado do Brasil que já aprovou uma lei semelhante a isso, porque traz esse desafio de você, eu diria, ir para além das fronteiras tradicionais. Tem muito esse foco, não? Sim, eu participei, né? Você liderou justamente essa lei junto com o governador enviou para a Assembleia, da governança interfederativa, e essa governança interfederativa, ela cria ali um conjunto de diretrizes, e ela cria a possibilidade de estabelecer uma governança para além da questão fiscal. Ela cria um modelo em que a gente pode agregar a essa governança um conjunto de políticas públicas que não se resumem necessariamente ao município. Claro que a lei ela pressupõe essa relação dos municípios com o governo do estado, mas também entre os municípios de uma determinada região com o governo do estado. A lei da governança interfederativa, ela ajuda, por exemplo, a qualificar e melhorar e aperfeiçoar a experiência que foi criada no Ceará dos consórcios de saúde, os consórcios de saúde pública, os consórcios regionais.
que é uma bela experiência que precisa de aperfeiçoamento. O CABETO, por exemplo, também agora tem evoluído para criar as regionais de saúde, justamente para que essas regionais de saúde elas consigam ter um planejamento de saúde em que todos os problemas de saúde pública sejam resolvidos dentro da região, em que você também consiga planejar quais são as principais políticas públicas de saúde que precisam ser induzidas naquela região, porque as regiões, às vezes, têm muitas especificidades. E esse trabalho que a gente está vendo na saúde, ele precisa atingir outras áreas. A lei da governança interfederativa, ela tem como base, como princípio, justamente estabelecer a possibilidade de um sistema de governança muito mais robusto do que aquilo que a gente tem hoje. O nosso sistema ainda é muito frágil quando a gente pensa em termos de governança interfederativa. Eu acabei de dizer da necessidade da gente pensar a questão da região metropolitana. Veja, toda a água que vem para Fortaleza, Fernanda, através do sistema de recursos hídricos do Estado, ela não é de Fortaleza. Pela primeira vez, agora Fortaleza pode-se dizer assim, por conta da planta de dessalinização, vai produzir uma parte do seu consumo. Mas a água que vem até Fortaleza é a água que vem do interior do estado e que agora está vindo do São Francisco. Veja a necessidade de você discutir isso de forma integrada, de você fazer uma governança integrada da questão do saneamento básico ou da questão dos recursos hídricos, do abastecimento de água. Então, de fato, a governança interfederativa ela vem para ajudar no processo de integração e, claro, o sonho é que daqui a 30, 40 anos eu olhe para o estado todo como uma plataforma, que é o Ceará 2050. Não sei se você lembra, mas o Ceará 2050, quando o governador Camilo Santana lançou, ele lançou como uma plataforma de desenvolvimento sustentável. Não foi um plano de desenvolvimento sustentável, foi uma plataforma. Perfeito. Elcio, aqui várias mensagens, o pessoal parabenizando mais uma vez, falando da sorte do Ceará, de ter você como gestor. Um colega, Frederico Barros, fala do IDH. A maioria dos bairros de Fortaleza, o IDH menor que 0,45, e aí você tem uma polarização dos bairros aqui, como Meireles, Aldeota, maior do que 0,8, né, quando o máximo seria 1. Essa política pública está orientada também, né, por esse índice de desenvolvimento humano. Aí algumas pessoas com observações sobre a questão do centro, especialmente a gente na Fazenda que tem essa disputa de espaço com a própria feira José Avelino, que caracteriza bem os nossos tempos. O outro colega de Santa Catarina, dizendo que ele percebe o quanto esses problemas de desenvolvimento das cidades eles são absolutamente semelhantes, né? Então, de fato, precisaria talvez do approach nacional com um padrão básico, com as peculiaridades regionais, mas tem coisas que nos uniformizam, né? Enfim, você quer fazer alguma observação à questão do IDH ou alguma dessas questões colocadas? Sim. Em relação ao IDH, ele está correto. Fortaleza é tão desigual que a gente tem bairros aqui, mas um conjunto muito pequeno de bairros, na verdade, concentrado praticamente no Meireles, na Aldeota, num pedaço do Cocó e ali um pouco na Assembleia Legislativa, no Dionísio Torres, que tem um IDH que é de uma cidade da Suíça, por exemplo, como Genebra. Mas grande parte da cidade justamente tem um IDH muito baixo, né? E as políticas públicas e o próprio Fortaleza 2040 leva em consideração o IDH para que a gente possa priorizar e fazer as escolhas de investimento. Eu tive a oportunidade de coordenar o plano de governo do Roberto Cláudio na primeira eleição, junto com o Eudoro. E o que aconteceu ali naquele momento? A gente foi no IPES na época e a gente pegou justamente o IDH, os dados de criminalidade, que era para a gente colocar já no plano de governo e apresentar naquele momento no debate onde é que estariam as escolas de tempo integral na cidade de Fortaleza. E os critérios que nós utilizamos foram justamente o IDH, o índice de criminalidade, a presença de jovens, de crianças, no caso especificamente, em situação de vulnerabilidade social.
para a gente determinar para onde iriam as escolas de tempo integral na prefeitura. Então, assim, esse já é o olhar hoje que a gente tem na prefeitura de Fortaleza. Mas, como eu disse, Fernanda, nós temos um desafio que é acelerar esse processo. Eu não estou contente com a velocidade. Esse que é o problema do Brasil e é o problema da cidade de Fortaleza e do Ceará. Eu não estou contente com a velocidade com que isso está ocorrendo. Nós não podemos esperar e perder mais uma geração. Agora a pandemia vai agravar a desigualdade. A pandemia vai agravar a desigualdade educacional, a desigualdade social, a desigualdade econômica. A pandemia vai agravar a desigualdade tecnológica. Olha só, eu estou aqui numa live com você, muitas pessoas estão assistindo e só podem assistir se tiver internet de alta velocidade. Internet de alta velocidade é commodity. Agora tem que ser oferecida para todo mundo. E quem não puder pagar tem que ser dado de graça. Para quê? Para participar da nova economia, para ser um empreendedor da nova economia. Eu estou tentando estabelecer uma parceria com a cidade de Shenzhen. E o que acontece? Quando eles... Aqui a gente está falando de empreendedorismo, e quando eu vou olhar para os empreendedores, e quando eu vou olhar os pedidos no Sebrae, e qual é o debate da cidade, o debate tem se resumido, dada a nossa situação de informalidade, de pobreza, de baixa educação, de baixa capacitação, de baixa qualificação, o empreendedorismo nosso normalmente se resume a pequenos comércios alimentares, a pequenas confecções, é a pessoa que vai abrir um salão de beleza. Tudo isso é importante, mas para o futuro eu tenho que estar pensando no empreendedorismo tecnológico. Eu tenho que estar pensando no empreendedorismo que está usando a internet, que vai usar a internet para produzir dentro do mercado de tecnologia. Eu estou pensando justamente nas possibilidades dos jovens se qualificarem para aproveitar o mercado de TIC. Então, essa cidade ela precisa se preparar para isso. E ela não vai conseguir fazer isso sem investimento em capital humano. E a gente não vai ter capital humano se eu não tiver escola em tempo integral, uma rede profissionalizante que o Estado já tem, que precisa expandir e focar nesses mercados, nessas novas economias. E se a gente não tiver uma rede de universidades públicas e privadas capaz de formar a maior parte dos jovens que a gente tem de 18 a 24 anos. Eu não sei se você sabe, Fernanda, mas olha só, no Brasil, apenas 1 em cada 4 jovens de 18 a 24 anos consegue chegar ao ensino superior. E desse jovem que consegue chegar ao ensino superior, basicamente, 60% a 70% dele vem das classes médias e altas. Ou seja, onde que nós vamos chegar com esse modelo de desenvolvimento econômico que exclui o capital humano, se o principal fator de desenvolvimento de uma sociedade são as pessoas, é gente? Está errado, esse modelo não vai muito longe. Já deu para perceber por que a gente está caindo no PIB per capita? Já deu para perceber por que a gente está crescendo 1%, 2% ao ano? A nossa produtividade é baixa. E por que é baixa? Porque o nosso capital humano tem baixa qualificação, tem baixa capacitação. Embora sejam pessoas honestas, trabalhadoras, tenham muita vontade, mas não têm oportunidade, não tiveram oportunidade. É para isso que a gente precisa direcionar o nosso esforço para darmos mais velocidade nesse processo, porque nós não podemos perder mais uma geração. E isso é motivo de indignação para mim. Eu vou trabalhar todos os dias no IPLANFOR, eu vou trabalhar todos os dias como vice-prefeito para discutir esse assunto, para falar sobre esse assunto, e o que eu puder fazer dentro da política pública para interferir, para dar mais velocidade, eu farei. Até porque, né, independentemente da nossa desigualdade, a palavra da moda é agilidade. Né? Então, a gente já chega no mundo que a gente está, eu diria, numa partida, numa largada já, enfim, para trás, e ainda mais numa velocidade insana de mudança de processo, de alteração, de disrupção, então é mais desafiador, né? Exatamente. Eu vou aproveitar, a gente parece que está chegando no final também, né? Mas eu vou aproveitar para citar um autor que eu gosto muito, chamado Richard Florida. Richard Florida, na verdade, é um sociólogo que virou um intelectual, urbanista, economista, etc. E ele tem um livro que é justamente chamado A Ascensão da Classe Criativa,
e ele trabalha os 3 T's: tecnologia, talento, tolerância. Tolerância significando aqui, justamente, respeito às diversidades. Sabendo que as cidades mais produtivas, os ambientes mais produtivos, são aqueles em que há mais diversidade de gente, diversidade étnica, diversidade de gênero, diversidade de, enfim, de orientação sexual, diversidade em todos, de classes sociais, em todos os sentidos. Eu preciso ter talento, eu preciso formar pessoas, eu preciso atrair pessoas. Para isso, eu preciso de boa qualidade urbana, de vida comunitária, de bem-estar, para atrair essas pessoas para essas cidades. E eu preciso de tecnologia. Eu preciso criar tecnologia, inovar, não só comprar tecnologia, mas também inovar e aproveitar as oportunidades que o século XXI está trazendo. Veja, toda vida que há um processo de mudança, de transformação tecnológica, é uma janela que se abre. Nós estamos, no momento, com uma grande janela aberta. Tem vários lugares do mundo que estão aproveitando. O Brasil está desperdiçando, está jogando fora. Espero que o Ceará, e estou trabalhando para isso, trabalhei com o governador Camilo, trabalhei com o prefeito Alberto Cláudio, e agora, junto com o Sarto, estou trabalhando para a gente aproveitar como se fosse a última oportunidade das nossas vidas. Não podemos desperdiçar mais essa oportunidade. E para isso a gente tem que ter foco, tem que ter prioridade. E o foco são esses 3: talento, tolerância e tecnologia. Elcio, para a gente finalizar, eu tenho um assunto que eu acho que você é um craque em muitos assuntos, e aqui super elogiado, um monte de gente sua fã, aplaudindo, e etc e tal. Mas tem um assunto que eu acho que você é um craque, que é na questão política, eu diria nessa teorização da política. E aí você agora como vice-prefeito, qual é o desafio, qual é o novo desafio de ser político, né, com essa militância municipal diante de todas essas dificuldades, né, de estabelecer esse conceito de cidade, de realizar uma nova democracia, de extremismos, como a gente vê. Qual é esse novo desafio da política e do teu desafio no município de Fortaleza? Essa pergunta daria uma nova live, mas vou tentar ser muito sintético. É o seguinte, bom, primeiro ponto, política no sentido muito amplo, muito extenso do termo, né? Lato sensu, digamos assim. Todos nós somos políticos, né? Como diria Aristóteles lá no Zoopolitikon, como seres sociais e como seres que precisamos negociar a vida comunitária, nós somos políticos no nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia. Política no sentido mais restrito do termo, mais estrito do termo, política significando a participação na vida partidária e a disputa pelo poder político para conduzir a uma sociedade. Essa é uma experiência que eu entrei agora, me candidatei a vice-prefeito, e ela se conecta muito com aquilo que eu sempre aprendi na teoria. Política como esperança. Para mim, a política ela significa esperança, no sentido de que sempre que um novo ator econômico, um novo ator político, né, uma nova gestão adentra a gestão do Estado, a gestão administrativa, significa a esperança num mundo melhor. Infelizmente, de tempos em tempos, políticos se apresentam numa perspectiva destrutiva e numa perspectiva de gerar pessimismo e niilismo na sociedade. É o momento que a gente está vivendo hoje. Infelizmente, a eleição do Bolsonaro ela não foi uma eleição baseada na esperança. Ela foi uma eleição baseada no niilismo, na descrença, na antipolítica, na negação da política. Eu espero que daqui a 2 anos, 1 ano e meio, eu possa contribuir dentro do sistema político, aí sim, dentro dessa disputa pelo poder, para destituir o Bolsonaro, para reconstruir a esperança no Brasil, para reconstruir a crença na política, para reconstruir nos indivíduos, na cidade brasileira, em todos os cidadãos e cidadãs, a esperança de que a gente pode construir um mundo melhor com a política. Sem a política, o que nós podemos ter é autoritarismo, violência, tortura,
coisas que a gente já teve no passado e que a gente não quer repetir para o futuro. Para isso, a gente precisa se mobilizar como sociedade para defendermos a política como esperança e para acreditarmos na política. A negação da política nos legou Bolsonaro. A negação da política na Alemanha legou Hitler. A negação da política na Itália legou Mussolini. A gente não pode mais se dar o luxo de cultivar essas formas autoritárias de poder. A gente tem que trabalhar pela democracia, tem que trabalhar pela política e tem que trabalhar pela esperança em relação ao futuro. Esse é o meu desafio e eu estou muito preparado para enfrentar esse desafio. Estou preparado teoricamente, por conta da minha trajetória, e estou preparado também pela minha experiência dentro do setor público, municipal, estadual, na universidade, pela minha militância e defesa de algumas causas que eu considero fundamental e, sobretudo, eu posso te dizer, por ter participado como um planejador de políticas públicas, um pensador de políticas públicas, ter trabalhado como uma pessoa que monitora e avalia políticas públicas e ter trabalhado como um executor de políticas públicas. Ou seja, eu hoje já consegui percorrer os 3 momentos das políticas públicas. Elcio, eu só tenho a te agradecer. De fato, a gente podia passar horas conversando aqui, até porque a gente tem uma identidade intelectual muito grande, muito aplaudido, foi um sucesso aqui. A Cefaz realmente externa toda a gratidão a você por esse momento. E se você quiser fazer alguma mensagem para finalizar, fique à vontade, tá? Um monte de gente, Aneline, Jéssica, Germana, Aurelina, tem uma legião de fãs aqui, pessoal aplaudindo a democracia, porque essa fala da esperança é uma fala super esperada hoje, né? Muito legal. Bom, em primeiro lugar, te agradecer, Fernanda, a oportunidade de poder falar com vocês, agradecer a todo mundo que pôde participar desse momento, né, me escutar e, obviamente, cada momento desse é um momento de aprendizado para mim, então espero que eu possa ter contribuído para o aprendizado de todas essas pessoas, me deixar totalmente à disposição e talvez, no segundo momento, eu vou te convidar para fazer uma live sobre tributação, que é a sua especialidade e que é uma área que eu gosto de discutir sempre bastante. Nós já tivemos muitas discussões sobre a questão de tributação e eu acho que esse é um ponto importante. Quem sabe eu vou retribuir isso aqui, te convidando para um momento para a gente discutir a reforma tributária no Brasil. Nossa, convite aceito. Eu queria deixar uma última mensagem. Tem uma ansiedade muito grande, Elcio, hoje a Cefaz está passando pelo processo que há 15 anos não passava, que é o processo de admissão de novos servidores. Então, a gente está com um edital sendo construído, então os concurseiros também estão à tona aqui. E, assim, só para passar um recado para o pessoal, o que foi que houve? O Estado do Ceará, você deve ter até acompanhado, o Estado do Ceará aprovou recentemente uma lei de cotas para negros nos concursos públicos, né? Enfim, era um reclamo nosso também, nós fizemos questão de adequar o nosso edital para já incorporar os ditames dessa lei e participar. Só que, na consecução, teve um artigo na lei que foi aprovada que precisou ser retificada. A retificação foi para a Assembleia Legislativa semana passada. A notícia que eu tenho agora, gente, aqui pelo Zap, é que foi aprovado na Assembleia Legislativa hoje, e aí talvez a nossa ideia é que a Sebrasp e a comissão designada consiga nos entregar esse edital entre 10 e 15 dias. Então, eu sei que a ansiedade é muito grande, não paralisou por qualquer outro motivo, foi por conta dessa questão no tocante às cotas, né, que nós precisávamos resolver, porque queremos que já seja aplicada no concurso da Cefaz. Nós temos algumas questões internas, mas o edital ele tem um trâmite realmente, e a gente já conta que as nossas questões internas relacionadas, né, a dinâmicas, especialmente do cargo de adjunto, elas não atrapalham a questão do edital, porque é uma outra dinâmica que ainda vamos estabelecer. Mas eu queria agradecer a todos, as mais de 100 pessoas que nos acompanharam. Quem gostou, compartilha. Um beijo no coração de todos. Um beijo, viu, Elcio? Beijo, tchau. Valeu, Fernando. Obrigado. Tchau. Tchau.
qualidade de ser forte. Casamento perfeito de nome e significado. E quando se junta isso em um povo, não tem como dar errado. Nossa fortaleza é nossa fé, nossa capacidade de vencer, seguir firme, forte e confiante. O mundo pode até estar diferente, mas nossa força é a mesma de antes. Neste aniversário, com tantos desafios, nada mais importante do que lembrar o quanto é firme a nossa fortaleza e que vamos vencer esse momento difícil. Porque nosso nome não nega, somos fortaleza. Além de sorrisos, doe futuro.